Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Correspondente Internacional. Eu sou Adriana Machado, estou aqui em Nova York, dando boa tarde a todos. E estou com o Felipe Aburaia, que está em Berlim. E Felipe. E o Cláudio Martini, de Barcelona. E Cláudio? Acho que o Cláudio foi tentar falar e desligou a câmera. O Cláudio hoje não está no estúdio, está trabalhando, fumando muito. Acho que ele inverteu a câmera. Inverteu a câmera. Começamos bem o Correspondente Internacional. O Cláudio está no trabalho, eu também estou. Oi, Cláudio, conseguiu? Adriana, eu estou aqui na casa de uma amiga, não estou no trabalho mais. Trabalhando, né? Perto do trabalho? Eu também estou trabalhando de casa. Estamos aqui, militantes do PCO, interrompendo o nosso dia para trazer notícias internacionais para todos os camaradas que acompanham a Causa Operária TV. Estamos aqui na Causa Operária TV Reserva, porque, como todo mundo sabe, fomos censurados pelo STF. Estamos aí sofrendo a perseguição porque o PCO fala que devemos ter Lula presidente, fazer campanha para o Lula, devemos apoiar a Rússia, não devemos acreditar que a urna eletrônica é garantida de segurança. Por todos esses motivos, pelo apoio ao trabalhador, a Causa Operária é perseguida. Então, a gente pede a ajuda de todos os companheiros aí. A gente sabe que está difícil achar os links no YouTube. Então, pedir todos os companheiros para ajudar a divulgar o vídeo, mandar para os amigos, para a família, nas redes sociais, dar o like, mandar superchat, super sticker e ajudar a divulgar a Causa Operária, que a gente está aqui tentando reverter o poder do imperialismo no mundo e fortalecer a luta do trabalhador. Então é isso, companheiros. Vamos começar. A gente já tem gente aqui no chat. Mauro Souto está acompanhando, hein, Mauro? Lembra que vocês agora já podem mandar superchat e super sticker. Então, vamos começar. O nosso tema hoje é em relação à crise energética no mundo. A gente já vem falando muito sobre isso, todos os problemas que a operação militar da Rússia na Ucrânia tem causado no mundo. Aí. O imperialismo está com muitas sanções sobre a Rússia, tentando cancelar a Rússia, e está tendo dificuldade, porque quem está entrando em crise é o imperialismo. Então, para começar a falar sobre isso, vamos direto lá para o Felipe, na Alemanha, que vai falar um pouco sobre os aumentos de preços. Como é que está aí, Felipe? Do último programa até hoje, nesses últimos dias, a situação ficou ainda pior, né? Apareceu na imprensa esses dias que a LEG, que é uma empresa que é proprietária de muitas moradias aqui na Alemanha, porque a maior parte do pessoal aqui não é proprietário, né? Eles moram de aluguel, né? Que nem eu, né? Ela declarou que eles estimam que 20% dos inquilinos vão ter problema para pagar as contas, porque o preço, a gente paga o aquecimento como parte do que a gente chamaria do Brasil de como é que eu até esqueci como é que fala em português, o que você paga quando você tem apartamento? Condomínio. Condomínio? Você paga com a parte do condomínio, né? E a estimativa é que o aumento do condomínio vai corresponder a 2 aluguéis no ano. Quer dizer, o cara vai pagar 14 aluguéis no ano, não 12, né? E as pessoas não vão conseguir pagar, pelo 1/5 dos inquilinos não vão conseguir pagar isso daí. Por causa do aumento do preço do gás, né? Porque metade dos apartamentos, metade das moradias aqui são aquecidas por gás, né? Para piorar a situação, o ministro
da economia, o Robert Habeck, já declarou que o que a gente já tinha avisado aqui no programa anterior, de que a partir de outubro o fornecimento de gás ele vai ser permitido, fora do contrato, cobrar uma taxa extra para poder compensar o fato que aumentou o preço e eles não podem, até então, repassar esse preço para o consumidor por causa dos contratos que tem um preço fixo, né? Então, a pessoa vai pagar o preço do contrato e mais um valor adicional, né? E isso aí, por residência, pode chegar a algumas centenas de euros por ano. Isso acima do que já estava sendo calculado desses 2 meses de aluguel extra, né? Para ficar pior ainda a situação, né? E, inclusive, também a indústria passou a fazer umas declarações meio terroristas na imprensa, assim, né? Dizendo que o governo deveria ser mais aberto e falar logo que não adianta, a gente vai ter que abrir mão do aquecimento, provavelmente, porque não adianta nada você ter a sua casa aquecida, mas você não ter trabalho porque a indústria não tem gás, né? O cara abriu a boca para falar isso e deixou o pessoal com medo, né? Inclusive, as pessoas, porque o inverno está chegando em alguns meses, elas têm medo de congelar, né? Elas passaram agora em pleno verão, né? Tá quase 30 graus aqui agora, né? Comprar equipamento de aquecimento no meio do verão. E aqui é quente no verão, né? Normalmente, né? Aumentou em 50% a procura de equipamento de aquecimento, porque o pessoal acha que, se eu ligar o aquecedor em casa, eu não vou conseguir pagar, porque o preço do aquecimento por gás está muito caro, né? Tem imagem em produção, se você puder colocar o pessoal comprando os equipamentos. E quem pode, né, que tem uma chaminé, que tem uma lareira em casa, tá indo atrás de lenha. E eles estão chamando isso agora de a renascença das chaminés, porque tipo, é uma maneira de se economizar, né? Se você puder pegar uma madeira barata lá para queimar, né? E o pessoal está tanto indo atrás da madeira, da lenha para queimar, que eles estão falando agora que a lenha é o novo papel higiênico. Tipo da época do Covid, né? Quando todo mundo saiu correndo com papel higiênico e não tinha mais nada no supermercado, né? A União Europeia tem um plano, né? Ou tinha pelo menos, né? De impor aí um programa de economia de 15% do consumo de gás, mas aparentemente isso aí não vai passar porque Portugal e Espanha já se declararam contrários, porque esses governos falaram que eles não têm a menor condição de economizar 15%, porque eles já estão usando muito pouco e eles passaram a usar gás para poder fazer o abastecimento de energia, por causa da seca, né, que está muito quente aqui no verão, e já estava já desde o ano passado, do verão passado, por causa da seca, a produção de energia caiu, porque a produção de energia hidrelétrica, então eles tiveram que substituir pelo termoelétrico. E eles não têm como, se eles cortarem os 15% de gás, eles vão cortar também do fornecimento de energia, então não tem condição. E aí, para piorar a situação, a Rússia, agora nos últimos dias, cortou pela metade o fornecimento de gás, mais uma vez. A gente já tinha falado isso antes, pode voltar para mim, produção, a gente já não estamos falando da lenha. A Rússia já tinha reduzido em 60% o fornecimento, aí estava 40% aqui na Alemanha, né, o abastecimento de gás. Tinha sido completamente cortado para a França e estava pela metade para a Eslováquia e para a Itália. Aí agora eles cortaram mais uma vez, então a gente agora está recebendo só 20% do normal. E estão falando que é por causa de uma outra turbina que deu problema agora. E aí o pessoal está desconfiado e tal, né? Mas eles também até agora não conseguiram mandar a turbina reparada de volta para a Rússia, então não tem como saber se o pessoal está falando a verdade ou não, né? O que não impede ele de colocar a culpa na Rússia de qualquer forma. Então, o panorama tá tão sério que levou até a ministra das Relações Exteriores, tem um vídeo, a produção, você pode preparar, por favor, levou a ministra das Relações Exteriores, que ela é do Partido Verde, né, a Annalena Baerbock, a fazer uma declaração meio reveladora a respeito. Pode colocar o vídeo, produção?
É um absurdo, né? A gente pensar que estamos voltando a aquecimento a lenha. O Putin já falou também, né, que vai querer substituir energia por carvão. O carvão vem da Sibéria, então não adianta. E, e a gente estava falando, né, voltando ao tempo das cavernas, lampião de gás e tal. Tem uma notícia que é surreal, que é de mais de 1.700 mortos em Portugal e Espanha por causa da onda de calor. Tem uma fotinho aí. O Mário Sol estava até perguntando aqui, vocês acham que as mortes com a onda de calor têm a ver com a alta do preço da energia e as pessoas não poderem usar? Esse é o dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos também eles estão pedindo para as pessoas reduzir o uso de energia, porque está com tensão na rede, está tanto calor e não tá, as redes não estão aguentando. E tem uma outra aí, produção, isso, que é mais de 1.700 mortos em Portugal e Espanha por causa da onda do calor. O Marisol perguntou, vocês acham que as mortes com a onda de calor têm a ver com a alta do preço da energia e as pessoas não poderem usar ar-condicionado? Eu acho que tem a ver, tudo a ver com a questão de classe, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, nesse último fim de semana, que teve muito calor, mesmo se eu quisesse usar ar-condicionado, eu não tenho ar-condicionado, só tenho ventilador, mas o ventilador não funcionava, ele ia apagando e depois aumentava, porque nos bairros mais pobres, eles estão tirando a energia para não faltar energia nos bairros mais ricos. Então, por exemplo, o meu é classe média baixa, eles só diminuíram, então o ventilador abaixava e subia, a luz abaixava e subia. No Bronx, por exemplo, que é classe mais baixa ainda que aqui, em umas partes do Bronx, eles cortaram a energia, não tinha energia. Então, nem se quisesse usar o ar-condicionado, não tinha. E também tem a ver com a questão de classe, né, do trabalhador que tem que estar na rua, vai estar varrendo a rua quando está calor, vai estar trabalhando, não pode descansar. A gente vê o pessoal na Amazon, teve um trabalhador que colapsou lá, porque estava no calor e não tinha, tinha problema de saúde, tinha avisado, mas eles não estão nem aí. E as pessoas idosas também, né? Que as pessoas idosas não têm ajuda do governo, então estão em casas que não tem ar-condicionado, não tem cuidados, ficam lá abandonadas e acabam morrendo, né, Cláudio? Você estava pensando isso também, né? Que quem está sendo afetado é o trabalhador. Inclusive, tinha um cortador de cana aí, como é que é aquela história? Varredor de rua de Madrid, né? Não é, é uma morte equivalente aos cortadores de cana que trabalham até a exaustão. Ele estava varrendo a rua no centro de Madrid, calor aí de mais de 40 graus, e teve uma hipertermia. Ele já tinha pesquisado anteriormente no Google a respeito, ele já tinha consciência do perigo, mas ele realmente tinha um contrato de 1 mês de trabalho, ele tinha 60 anos, ele está fora da faixa de risco de alta mortalidade pela alta temperatura, mas ele trabalhou até a morte, né, para garantir aí esse contrato de trabalho que ele tinha finalmente conseguido. O nome dele é Então, José. é uma coisa que... Fala, Cláudio. Uma coisa que isso que tá acontecendo aqui também, mas acho que a maioria das pessoas realmente é como você falou, pessoa mais idosa que não tem condições de ter o atendimento médico necessário, assistência necessária, né? Não sei, no Covid também, a maioria que morreu, a maioria dos idosos aí estavam abandonados nas casas, nos asilos, né? Eles ficaram lá dias e dias
aqui na Europa. Eles ficaram vários dias abandonados em toda a Europa, em toda a Espanha. Eles ficaram vários dias sem assistência e sem ter sido removidos os corpos, né? Ou seja, a assistência tá muito precarizada aqui para a população. Um horror, né? O Marisol está falando aqui que os franceses revoltaram com a proposta de redução de 15% de consumo de gás. É um absurdo que cai para a população, né, que tem que reduzir o uso de energia, de gás. A população paga mais caro e é a população que sofre. É uma loucura mesmo. O LC29 mandou um super sticker, um gatinho preto da sorte aqui para gente. Valeu, LC29. Pois é, então é isso. A crise continua, os protestos continuam, muita gente nas ruas, os trabalhadores, os agricultores na Holanda continuam nas ruas, continua protestos para tudo quanto é lado. Fugiu a palavra. Tá instabilidade, né, grande em toda a Europa e nos Estados Unidos. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos... você tem mais, Cláudio? Você queria falar mais alguma coisa desse assunto? Tá estabilidade. Aqui a Espanha já está aceitando 7% de economia de gás. Já estão voltando atrás. Então, a política aí do imperialismo aqui no conflito com a Rússia está bem... ela vai e volta, né? Eles afirmam que não está tudo bem, pode economizar aí 7%, vai precisar economizar mesmo. Está cortando um pouco o Tá ruim aí para a classe trabalhadora. A gente vai ir para as empresas energéticas aí, para a Shell, tá tudo bem, né? Estão tendo os maiores lucros da história. Maiores lucros da história para as empresas de energia, é verdade. Não só empresas de energia, né? Todas as empresas, Amazon, Google, Microsoft, todas as companhias estão se dando muito bem nessa crise mundial. As empresas Wall Street, BlackRock, todo mundo muito bem, ganhando bem, os bancos, e quem sofre é o trabalhador. A gente sabe muito bem como é que é essa história. Falando em energia, lembrando da Sônia Guajajara e da fala dela que o Brasil não precisa de hidrelétrica, a gente queria trazer aqui hoje uma notícia que a gente trouxe um pouquinho na semana passada, mas que não deu para desenvolver, que é sobre o Washington Brasil Office. O Washington Brasil Office, eles falam que é uma instituição independente e apartidária. A gente já ouviu falar disso, né, do apartidário. Eles falam que não tem partido, mas eles estão ali nos Estados Unidos, trouxeram 19 organizações da sociedade civil brasileira, inclusive a PIB da Sônia Guajajara, para fazer uma comitiva em Washington. Está acontecendo de 24 a 29 de julho, então amanhã é o último dia, organizado aí por esse escritório Washington Brasil Office, para falar sobre a Amazônia, a democracia no Brasil e as eleições.
Tem uma outra foto que mostra que hoje a tal da delegação brasileira encontrou com o Bernie Sanders. O Bernie Sanders, aí, para a gente lembrar que era o ícone da resistência popular nos Estados Unidos há algum tempo e acabou capitulando e mandando todo mundo votar no Biden, né? Então, foi lá a tal da delegação, que tem aí Conectas, todo mundo que é financiado pela Fundação Ford, a Open Society, tem aí o Greenpeace, que não tinha nada a ver, Amazon Watch, todas essas ONGs que a gente já vem denunciando aí há muito tempo, que recebem dinheiro imperialista e estão defendendo o interesse imperialista disfarçado da esquerda, né? É a CIA influenciando a esquerda para continuar com a política imperialista. Eu queria mostrar que tem aí, saiu em todos os jornais capitalistas e do Brasil também, que os democratas da Câmara estão pedindo para o Biden pressionar o Bolsonaro sobre o assassinato do Dom Phillips e o Bruno Pereira. É aí um jeito de influenciar o imperialismo para influenciar na Amazônia, né? Agir na Amazônia. Tem uma deputada, a Bárbara Lia, aí pedindo também. Eles acionaram vários deputados democratas e trouxeram. Tem aí um vídeo, um tweet que foi colocado na Amazon Watch. Esse é da semana passada, que não deu para passar. Esse aí, o Elísio, eu, às vezes, eu fico até um pouco com pena, que são pessoas simples e acho que algumas não percebem que estão sendo manipuladas pelo imperialismo. Olha o vídeo que esse cara fez aí, pedindo ajuda ao governo americano na Amazônia. Bom dia, senhores. Nós estamos finalizando a nossa agenda aqui nos Estados Unidos. Gostaria muito de, sobretudo, agradecer a participação dos congressistas, a participação de muitas autoridades que nós pudemos conversar aqui. Eu estou voltando para o Brasil, conforme nós conversamos, e eu pude expor o que nós vamos passar de agora em diante. Gostaria de agradecer de coração por tudo que vocês fizeram, nos ouvindo e encampando as nossas ideias. Agradecer pessoalmente, diretamente ao deputado Grijalva e também o deputado Wild, que estão liderando a coleta de assinaturas naquela carta que nós expusemos. E certamente nós contamos com o retorno dessa assinatura e dessa adesão nessa carta. Volto para o Brasil com sentimento de dever cumprido e também na certeza de que pode ser que nós não voltemos a conversar novamente, porque a situação de insegurança é muito grande. De toda maneira, muito obrigado pelo tempo disponível, muito obrigado por nos receber e de coração nós agradecemos a vocês. Na verdade, o cara é um advogado, né? Então, é difícil a gente imaginar que a pessoa não sabe que os Estados Unidos são quem dão o golpe no Brasil. É uma loucura. É inacreditável que essas pessoas não entendam que eles estão pedindo ajuda para a pessoa que deu o golpe, que colocou o Bolsonaro no poder. Olha aí a próxima foto que a gente tem, a Conectas, que é uma desses... esse aí é o do... todos os democratas assinando o pedido. Aí depois tem eles falando, a Conectas, que é uma das empresas dessas ONGs que está aí no meio, falando que as urnas eletrônicas são confiáveis, estão numa campanha imensa e estão fazendo um discurso de que o Bolsonaro é igual ao Trump, então que o Bolsonaro vai dar o golpe, então que
tudo menos o Bolsonaro. Olha aí, americanos veem Trump em Bolsonaro. Eles estão fazendo essa ligação aí, esse é mais um tweet do Washington Brasil Office, estão criando essa ideia de que igual a esquerda inteira teve que votar no Biden para evitar o Trump, agora eles estão fazendo que o Bolsonaro é a mesma coisa. Olha a próxima aí. É preciso reconhecer que os Estados Unidos estão contra o golpe no Brasil. Há um trauma com o Trump. Eles estão falando que os americanos estão traumatizados com o 6 de janeiro, com a invasão do Capitólio, que isso é um perigo enorme, que está perigo no Brasil também. Mas, Adriana, essa notícia aí ela é duplamente enganosa, né? Porque, aparentemente, se a eleição fosse hoje, o americano ia querer votar no Trump, né? Então, você falar que Então, isso mostra que esse Washington Brasil Office, ele é uma instituição completamente ligada ao Partido Democrata. E eles estão tentando fazer essa mesma fala que eles fizeram durante as eleições, que teorizavam que o Trump era o fascismo e o Biden era o mal menor. Estão querendo fazer isso nas eleições do Brasil. E o mais engraçado que aparece é que a fala deles não é assim: temos que fazer o Lula ganhar porque o Bolsonaro é o fascismo. Não. É assim, temos que pedir para o Biden avalizar as eleições do Brasil, ganhe quem ganhar contra o Bolsonaro. Ou seja, eles estão praticamente tirando o Lula da jogada e falando a terceira via, se ganhar, tem que receber apoio da esquerda. A terceira via só vai ganhar se for de golpe, né? Porque quem que vai votar na Simone Tebet? Mas não tendo Lula, fica mais fácil entre Simone Tebet e Bolsonaro dar o golpe no Bolsonaro e botar a esquerda para... A reboque da terceira via. Para garantir. Isso tá dando um eco. Será que é o áudio que mudou? Vocês estão escutando eco? Estou. O Cláudio, vê se aí. Essa Washington Brasil Office, eu participei pessoalmente da criação dela. A gente foi em 2018, desde a época antes do impeachment da Dilma, os brasileiros aqui nos Estados Unidos começaram a se organizar. Chegou em 2018, teve uma reunião, eles convocaram todo mundo que estava organizado contra o impeachment da Dilma e contra a prisão do Lula, o Lula já estava preso, a organizar, a reunir na Columbia University. Isso é importante também, que todas as universidades, que Harvard, Brown University, Columbia, Yale, que mais ou menos criam essas ideias que são espalhadas aí pelo mundo sobre qualquer que seja que o imperialismo queira colocar como ideia na esquerda, esse grupo está envolvido também. São várias pessoas de universidades, alguns ativistas, poucos ativistas. E quando a gente reuniu pela primeira vez na Columbia University, o Lula estava preso. Então, eles fizeram grupos reuniram as pessoas em grupo para ver. A maioria é o identitarismo, né? A maioria estava falando. Esse grupo eram pessoas que apoiaram o Não Vai Ter Copa e apoiaram a Belo Monte, a campanha de Belo Monte contra o PT. Reuniram, tem uma foto aí, era a época que o Lula estava preso. Então, para a gente era muito claro que o Lula ser eleito era a única saída democrática para o Brasil. O que eles fizeram? Eles trouxeram aqui para Nova York, olha quem está lá na frente, Fernando Haddad. Foi aí que começou aquela campanha
de que o Lula não precisava ser candidato, se eles impedissem o Lula a ser candidato, que o Haddad estava bom no lugar. Ele veio até aqui no lançamento. Aí isso é antes do Washington Brasil Office. Depois disso, eles conseguiram fazer uma instituição que é Democracy in Brazil, USNDB, de democracia no Brasil. E depois conseguiram o dinheiro para o Washington Brasil Office, que vem principalmente da Open Society, que é do Jorge Soros, né? Então, esse cara que está aí na frente junto com a Haddad, que está aí do lado, é o James Green. Ele é um professor da Brown University, ele é uma das pessoas que mais organiza entre as universidades, o pessoal que vem estudar. Isso aí que estava aí era muita gente que tinha, na época do governo Lula, conseguido entrar para a universidade e fazer mestrado no exterior. Então, tinha muita gente aqui. Eles conseguiram reunir as pessoas e, por isso, conseguiram esse financiamento dessas empresas, mostraram que tinham influência dentro da comunidade brasileira, e aí fizeram esse escritório Washington Brasil Office, lá em Washington, que fica dando as políticas que têm que ser feitas. Então, essa foi uma das primeiras, além, né, que já não vai ter Copa e Belo Monte, aí começou a campanha pelo Haddad, ou seja, divergiu da campanha do Lula Livre. A gente tinha um grupo, eu estava no grupo do Lula Livre. Não aconteceu nada, ninguém conseguiu reunir, não conseguiu. Os outros grupos de Amazônia, de Índio, esses conseguiram apoio, conseguiram dinheiro, tinha reunião. Uma outra pessoa que é muito influente, é um dos diretores principais desse Washington Brasil Office, é um cara que chama Paulo Abrão. Ele é especialista em direitos humanos. E ele, numa época, ele foi secretário executivo da Comissão Interamericana sobre Direitos Humanos, ligado à OAS e à ONU. E ele fez uma campanha grande contra Honduras e a Venezuela. Ele falava que Honduras e Venezuela não eram democracia. Quando o Daniel Ortega teve aquelas manifestações lá na Nicarágua, organizadas pela extrema-direita, e o Ortega prendeu as pessoas e fez um julgamento, ele falou que o julgamento não era democrático. Só que ele não falou nada do Lula quando o Lula estava preso, né? Não fizeram pressão sobre a prisão do Lula nenhum. Pode falar, Cláudio. Washington Brasil Office, a gente sabe quem que financia eles? E também outra pergunta, se eles têm alguma ligação com Câmara de Comércio? E qual seria a diferença entre esse Washington Brasil Office e um comitê de lutas, né? Eles são diretamente influenciados pela Open Society. Você tem que fechar o áudio, Cláudio. Influenciados ou financiados? Financiados. Diretamente financiados pelo Open Society. Lembra aquele GIF que tem relação com o IRI, com o IRE? Está lá. Instituto, são várias organizações, mas o que a gente sabe mesmo é Fundação Ford e Global Society. E esse cara, esse Paulo Abrão, ele é um direitista, ele é de Uberlândia, e ele trabalhou na comissão de anistia do governo do Lula. Ele era um dos principais ali na comissão de anistia. Então, se coloca como esquerdista, faz algumas coisas que parecem ser esquerdistas, mas ele é diretamente ligado ao Tarso Genro. Ele era professor lá no Rio Grande do Sul,
o Tarso Genro, que chamou ele para a comissão de anistia, e aí depois ele entrou para esse esquema imperialista total de ONU, Organização das Américas, direitos humanos, e aí ele até foi proibido de entrar na Venezuela, porque ele queria ir lá falar que a Venezuela não era democracia. Ele fez essa campanha contra Honduras, e tem um videozinho dele aí falando exatamente isso. Seja quem for eleito. Olha o vídeo dele. É importante que nós, como sociedade civil organizada, levemos uma mensagem diferente de confiabilidade sobre o nosso sistema eleitoral, advogando para que a comunidade internacional mantenha sua confiança no reconhecimento das nossas instituições e possam reconhecer o resultado das eleições, seja quem for o vencedor em outubro deste ano. Seja quem for o vencedor em outubro deste ano. Seja quem for o vencedor em outubro deste ano. Seja quem for o vencedor em outubro deste ano. O Cláudio tem que desligar o som para não dar eco. Isso. Então, aí, esse Paulo Abrão, que é diretamente ligado à direita do PT, ao Tarso Genro, e eles têm essa influência na imprensa capitalista toda, né? Você vê aí, a gente viu, as matérias deles saem em todos os jornais capitalistas daqui e do Brasil. É conjunto, a gente vê que vai na mesma época. Agora eles estão falando das urnas eletrônicas, falaram da campanha da Amazônia, desse pessoal, dos 2 que morreram lá na Amazônia para o Biden influenciar na Amazônia. Então, é um perigo muito, muito grande. E então, começou com essa reunião, e aí está desenvolvendo. Eles vieram eu já falei aqui, eles vieram na nossa reunião do Comitê de Luta para falar isso, seja quem for eleito, o Biden, temos que pedir apoio para o Biden. Tiveram a cara de pau de falar isso no nosso Comitê de Luta. E o mais engraçado é que as pessoas da esquerda, eles não reagem, não fazem nada. O evento foi todo sobre como os Estados Unidos dão o golpe no mundo inteiro. E aí vem a mulher e fala lá na frente que o Biden tem que avalizar a eleição brasileira, e todo mundo acha normal. É uma loucura, é uma coisa muito impressionante, assim, como que eles têm influência. E aí, esse James Green? E aí, eu vou deixar o Cláudio falar, porque senão dá eco. Vai, Cláudio, fala. Acho que ele caiu. O imperialismo que a gente está vendo, né, a gente que está aqui militando fora do Brasil, a gente está vendo que tem uma forte influência do imperialismo na esquerda internacional, né? Ou seja, o imperialismo está organizando aí a Internacional Socialista, desviando as pautas da esquerda, e eles têm todo esse poder econômico aí, né? Poder econômico e de influência, poder de cooptação, né? Parece que as pessoas aí é mais fácil seguir realmente essas lideranças aí que são feitas em laboratório, né? Da nova esquerda imperialista. Parece que está fazendo alguma coisa em termos de política, mas eles estão aí para serem combatidos, né? A gente tem que mais do que nunca organizar os comitês de luta internacionalmente, buscar aí a esquerda que está, principalmente agora com
com a operação militar da Rússia. A esquerda que realmente tem uma posição anti-imperialista, que a gente já viu que é mínima, né, quase inexistente, mas que existe, que não deixa de existir. A gente precisa se organizar. A gente vai ter a Conferência Internacional do PCO, né? A gente precisa organizar a perspectiva da classe operária. Né? E confrontar as organizações. Porque esse pessoal está aqui nos Estados Unidos. Olha só quem que faz parte desse Washington Brasil Office. O John Willis, inclusive o John Willis foi lá em Israel por causa desse James Green, e foi atacado por sionista, porque não estava nem aí do povo palestino morrendo, sendo atacado por Israel todo dia. Ele foi lá achando lindo que estava na Universidade de Israel e totalmente sem pensar na situação política. Estava achando bom que ganhou a viagem para Israel, igual esse advogado indígena aí que vem para Washington e acha bonito ficar conversando com um deputado americano. Esses deputados americanos que eles estão conversando, eles votam para dar dinheiro para Israel. Bernie Sanders, AOC, Nancy Pelosi, até a área que eles falam, a parte mais progressista que eles falam, todos eles votaram para dar mais dinheiro para armar a Ucrânia, para matar a criança no Donbass. Todos eles estão a favor da guerra, estão a favor do imperialismo, não falam de aumento de salário, fazem demagogia com a questão do aborto, fazem demagogia com a questão da saúde e fazem demagogia com a questão da Amazônia e votam tudo que o imperialismo quer. Dinheiro para Israel, dinheiro para a polícia. Todos foram eleitos falando que queriam tirar dinheiro da polícia. Todos votaram para aumentar a polícia agora. Quem está junto desse Washington Brasil Office é o Coalizão Negra, Douglas Belchior, que é a mesma coisa, que fala que tem que lutar contra a polícia, mas na hora de pedir o fim da polícia não pede, na hora de fazer política, mobilizar as pessoas contra a polícia, eles não fazem. Eles fazem o negócio lá do Carrefour, eles apaziguam a população. Então, é muito óbvio o papel que é o que está acontecendo em toda a América Latina agora, né, que a gente vê com Boric e Petro, todos os recém-eleitos da esquerda na América Latina servem só para apaziguar a esquerda e continuar a opressão imperialista no mundo, né? Então, esse Washington Brasil Office é um exemplo assim impressionante da influência do imperialismo na esquerda, da quantidade de dinheiro, da abrangência que Márcia, como é que chama aquela filósofa? Tiburi. Márcia Tiburi, Douglas Belchior, Aniele Franco, eles falam do Instituto da Marielle Franco, são todas essas pessoas, celebridades da esquerda, né, que aparecem nos tapetes vermelhos, vestido de índio, do lado de John Kerry, e estão repetindo que tá falando o Lloyd Austin. Quem está falando que as urnas eletrônicas são confiáveis é o Lloyd Austin, é lá o secretário de defesa do Biden, que era diretor da empresa de armamentos que está ganhando com a guerra. É o Blinken, é o Anthony Blinken que está falando a mesma coisa que esse pessoal da esquerda está falando, é a Kamala Harris. Eles estão falando que vão alertar as autoridades a respeito
do pleito no Brasil, como se não fosse os Estados Unidos que totalmente controlam as eleições, os golpes. É uma coisa absurda. E o mais impressionante é que está junto o PT, a direita do PT, a CUT, o MST, porque eles aparecem como se fosse assim, nós temos dinheiro, nós temos acesso à imprensa, nós te damos viagem ao exterior, você vai falar com essa ou outra pessoa importante, eu vou te dar um cargo. Esse Paulo Abrão aí já teve cargo na ONU, teve cargo em universidades no mundo inteiro, universidade no Brasil. São pessoas que estão preocupadas com si mesmas, em se autopromover, e ou porque não percebem, ou porque não ligam, ou porque são muito mau caráter, acabam desviando toda a política da esquerda, toda a movimentação da esquerda para onde quer o imperialismo. E o que a gente acaba é com o Bolsonaro no poder. E aí eles vêm falar que vale tudo contra o Bolsonaro. Vamos apoiar quem for eleito. E não fazem nenhum minuto de campanha para o Lula presidente. Desde o começo que eu comecei a acompanhar essa rede, não tem um post que fala do Lula. Na hora que fala do Lula, vira todo mundo apartidário. Somos apartidários. Não pode falar do Lula porque a gente não tem partido. Mas desvia toda a política para ficar a favor do imperialismo. É muito difícil e a gente precisa de todos os militantes do PCO, os simpatizantes do PCO, para fazer essa propaganda contrária, que a Amazônia é nossa, a gente tem que fazer campanha para o Lula, a Rússia está se defendendo do imperialismo e a luta da Rússia é a luta do povo oprimido, nesse caso, contra o imperialismo. Então, o Luiz Bergosa está mandando todo mundo ficar calmo e tranquilo. Queria fazer um comentário, Adriana. Aqui a gente tem a foto do início da campanha do Lula, né? Foi aqui em Barcelona, foi um sarau de poesia e música, na sede do PSC, que é o Partido Socialista da Catalunha, ligado ao PSOE, que é afinal o PSC é o partido que apoia a campanha do Lula aqui, né, porque os outros partidos de esquerda, inclusive, são contra a candidatura do Lula, mas é um partido realmente completamente direitista, né? É um partido de direita aí, camuflado de socialista. A gente vai começar aqui, então, a campanha do Lula. Vamos ver como se comporta a militância do PT, que tem uma certa militância aqui. Está um pouco dividido internamente, né? Mas a gente está aí, PCO, para levar adiante a campanha do Lula, e a importância da gente levar internacionalmente a campanha do Lula não é só porque é uma vitrine aí para o Brasil, mas porque o Lula é um dos únicos aí candidatos dos trabalhadores no mundo inteiro. Porque praticamente nenhum outro país tem um candidato dos trabalhadores. Então a gente defendeu o Lula, essa campanha, uma campanha proletária mesmo, feita pelos comitês de luta, pelas bases, passar por cima desse pessoal aí, né, oportunista, amando aí do imperialismo. Parece que eles têm todas as forças, mas na rua, no discurso, eles perdem, porque eles não têm argumento. Então, se a gente tiver uma pessoa lá para desbancar a hipocrisia deles, essa posição vai abaixo, a manipulação vai abaixo. É que nem a história do rei desnudo. Então, a gente aponta lá que o rei está desnudo e eles vêm abaixo.
E a gente está aqui para isso. A gente vai buscar o nosso apoio, que a gente tem também, e levar a campanha do Lula como exemplo para a Europa e para os Estados Unidos, de que a gente precisa mesmo de um candidato operário, não só um candidato, mas o operariado nas ruas e assumir o poder político nas mãos do proletariado. Não somente de um candidato que represente o trabalhador, mas o que a gente precisa urgentemente é assumir o poder político na mão dos trabalhadores. Porque do jeito que está indo, realmente não existe uma outra alternativa. A gente está indo aí para esse momento mesmo, né? O Washington Brasil Office, Porque ele... a gente não dá mais para o trabalhador ficar insistindo o que a burguesia vai fazer. O Washington Brasil Office segurou a campanha do Lula aqui. Eles falavam que a gente não podia fazer campanha, porque estava antes da hora, que não podia. Então, é difícil. A gente tem que organizar os comitês de luta, porque a campanha de influência, de internacionalização da Amazônia é muito preocupante. A gente viu aí esses dias a notícia de que o Google, a Apple e o Microsoft, todos usaram ouro ilegalmente extraído da Amazônia. Eles estão ganhando um dinheirão ali na Amazônia e querem continuar ganhando, não vão dar moleza, não. Esse negócio desse Paulo Abrão, que é o principal aí do Washington Brasil Office, ter sido feita essa campanha grande contra a Nicarágua e a Venezuela, mostra que não existe espaço para quem quer ir contra o interesse do imperialismo. Então, é por isso que eles não fazem a campanha para o Lula, por isso que eles querem a terceira via, porque eles estão ganhando muito dinheiro e têm um interesse muito grande, não só essa campanha de internacionalização da Amazônia, mas toda a campanha identitária de revisão da história do Brasil, de falar que o Brasil é um país horrível que tem que começar de novo, que estátua de Bandeirante tem que ser queimada, que o Brasil é um país de merda que tem que reconstruir do zero. Todas essas campanhas, eles fazem assim, ao máximo. E a gente vê o povo, o pessoal caindo. Gente que gosta do Lula, que quer ver o Lula presidente, que está fazendo campanha para o Lula, chegou para mim e falou, não, vamos esperar, agora não é hora de campanha do Lula. Ah, gente, espera aí, né? E fazendo campanha para a internacionalização da Amazônia, e fazendo campanha do identitarismo. Tem umas pessoas que realmente são muito inocentes, mas tem outras que são mau caráter mesmo, que estão ganhando, que não querem deixar de ganhar, não querem deixar de ganhar a viagem para o exterior, não querem deixar de ganhar a bolsa na universidade, não querem deixar de participar de tapete vermelho. Enquanto isso, esse pessoal, tudo que eles estão repetindo aí termina em guerra na Ucrânia. Todos esses democratas aí votaram a favor da guerra da Ucrânia, apoiam Israel e ficam só na demagogia. Olha a capa do... tem algumas notícias rápidas que eu quero dar aqui. O embaixador do Brasil, Carlos Alberto França, ele deu uma entrevista na Fox News, aí falando que falando que o Brasil não ia ficar contra a Rússia e a China agora. Tem uma pressão muito grande para o Brasil ficar do lado dos Estados Unidos contra a Rússia e contra a China, mas ele segurou a onda e falou, não, o Brasil é um jogador global, não temos que ficar de um lado nem de outro. A China é o maior parceiro econômico do Brasil,
Mas na hora de falar, perguntaram para ele da base de Alcântara, ele falou, não, a base abriu a oportunidade para a possibilidade do acordo dos Estados Unidos usarem a base de Alcântara. Essa é uma das notícias. Tinha uma fotinho, mas vamos passar. A Nancy Pelosi, nessa história da pressão contra a China, ela está marcando uma viagem para Taiwan, que está na maior polêmica aqui. Tem uma fotinho, produtora, da notícia das ameaças vazias. Vocês lembram a Rússia quando falava que não ia admitir a expansão da OTAN e a militarização da Ucrânia e laboratórios biológicos na Ucrânia, e a Rússia tentou 1000 vezes falar que não ia admitir isso, eles falavam que eram ameaças vazias e deixavam para lá. Agora, eu não sei se a produção está me ouvindo, mas tem a Nancy Pelosi, que é a terceira, que é a Speaker of the House, é a principal, a presidente lá do Congresso, democrata, uma mulher horrível. E ela está marcando essa viagem para a China, mesmo os chineses falando que se tiver viagem para Taiwan, é como se Taiwan não fosse a China. Então, tem várias conversas aqui. A notícia é: ameaças vazias, os tremores crescem à medida que a China se irrita com a possível visita de Pelosi a Taiwan. Então, tem gente que fica falando assim, não, realmente ela não deve ir para Taiwan, que vai causar guerra, mas tem gente que fica assim, que absurdo, ela não pode ir para Taiwan, a China vai começar uma guerra, é a culpa deles, instigando, né, essa viagem, essa provocação, né? Cláudio. Marinos e outras embarcações, né, para Taiwan. Aí são provocações reiteradas contra a China, militares, diretamente. Eles fizeram a AUKUS, né? Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, e teve aquela notícia há um tempo atrás dos submarinos nucleares, né? Então, a gente está aí, mais uma vez, à beira de guerra nuclear, um perigo da guerra escalar, e ela simplesmente resolve ir para Taiwan para provocar a China. E aí, se a China está falando que vai cortar o espaço aéreo para ela não poder entrar em Taiwan, ou seja, guerra. Estão querendo começar uma guerra de novo. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, eu acho que a gente perdeu a produção. Mas ela está também em todas as notícias porque o marido dela vendeu $4 milhões em ação daquela Nvidia, que é uma produtora de chips de computador. Aí, produção voltou. Aí é a notícia sobre ela ir para Taiwan, e aí o marido mostrando que a corrupção, né, na negociação de Wall Street, de stocks, como é que fala a palavra? De coisas de Wall Street, que ela sabe o que vai acontecer na política e fica lidando aí com o comércio em Wall Street para ganhar. E esse negócio dos chips está começando a desenvolver. Outro dia o Biden apareceu na televisão falando com a Coreia do Sul, que estava vindo investir nos Estados Unidos na produção de chips, e aí a Nancy Pelosi apareceu aí vendendo ações e perdendo dinheiro,
E a gente sabe que esse povo não perde dinheiro, né? Então, alguma coisa ela sabe que a gente não sabe. E do mesmo jeito que tem os navios lá americanos na cara da China, ameaçando a China, agora eles também têm notícias de que no Panamá eles estão com navios ali pertinho do Panamá. É óbvio que eles já têm todo o controle do canal do Panamá, mas levaram navios lá. Aquela mulher do Comando Sul, a general do Comando Sul, que a gente viu na semana passada falando, com o olho desse tamanho, falando de todas as riquezas que eles estavam interessados na América Latina, falou que a China estava com muito interesse no Panamá, e eles levaram os navios para ficar lá parado no meio do canal do Panamá, e o Panamá que está explodindo também em manifestações por causa do aumento de preços. Tem gente queimando rua, queimando pneu na rua, queimando carro de polícia. Uma loucura como que o imperialismo está sofrendo essas pressões da China e da Rússia, e por isso está querendo fazer essas guerras para tentar manter a posição de primeiro lugar, né? E, enquanto isso, coloca a situação totalmente contrária ao que faz uma propaganda de tudo ao contrário, de que a Rússia que é o agressor. O Zelensky aparece na Vogue com a mulher dele, como se fosse heróis salvadores da pátria, estão lá matando, mandando a população da Ucrânia toda como bucha de canhão para essa operação do imperialismo. E vamos ver as fotos do Zelensky para ter um pouquinho de raiva. Fala, Cláudio. Um pouquinho de raiva. Fala, Cláudio. São as duas notícias românticas, né? O casal Zelensky na capa da Vogue e o trabalhador alemão na lareira se aquecendo com lenha. Voltando o retrato da geopolítica, né? Exatamente. Exatamente. Eu vi uma reportagem do. Eu vi uma reportagem do. Tá ligado o áudio aí. Isso. Uma entrevista com um ex-general americano falando da guerra da Síria, como que eles. A política. Porque a China e a Rússia tentaram ajudar o governo nacionalista do Assad para proteger contra a CIA, os Estados Unidos, a Al-Qaeda e ISIS. A CIA e os Estados Unidos deram dinheiro para a Al-Qaeda e ISIS na Síria, né? E a gente viu aí a destruição total da Síria. E esse general ele falava que a política era deixar a população da Síria, que já estava morando no meio dos escombros da guerra, deixar eles sem gás, sem energia, para eles morrerem de frio e causar ainda mais instabilidade ali na região, para a China e a Rússia não conseguirem mais um aliado. Inclusive, ele voltou naquele assunto da explosão do Líbano, que teve aquela explosão no porto do Líbano enorme, ele falando que ele achava que aquilo teve influência da CIA, e que era para destruir o sistema bancário do Líbano, porque o Líbano, através do Hezbollah, é quem dava ajuda ali para a Síria. Então, o método do imperialismo de conseguir a opressão é fazer as pessoas voltarem à Idade da Pedra, sofrer, passar frio, passar fome, ficar sem trabalho. É uma loucura. E fica com o Zelensky na capa da Vogue, como se fosse o país, os Estados Unidos fosse o país democrático defendendo
os direitos humanos, junto com Paulo Abrão, do Washington Brasil Office, contra todos os países que não estão alinhados com o imperialismo. Fala, Cláudio. Lembrar isso, né, que a política do imperialismo é a política de terra arrasada, e no Oriente Médio, na Síria, no Líbano, é onde a gente vê melhor esse extremo, né, que é terra arrasada mesmo, literalmente, arrasada com bombas mesmo, né, na Iugoslávia também, mas eles também parece que não tem, com o Brasil, a gente não sabe, né, se também eles têm mais consideração, é terra um pouco menos arrasada, parece que as pessoas não veem, né, quem é esse imperialismo, como ele lida com a humanidade, né, as pessoas que aí por algum, que se deixam cooptar, que não entende que a gente precisa se organizar e confrontar o imperialismo, né? E não entende o que é confrontar o imperialismo, né? O áudio, Cláudio. É que confrontar o imperialismo não é fazer uma parada LGBT ou defender o jornalista que foi morto na Amazônia, porque essa é a campanha imperialista. A campanha anti-imperialista é defender a Rússia, é fazer campanha para o Lula, é ir contra a privatização, contra a internacionalização da Amazônia. É isso aí. Que é o imperialismo e como ele atua, né? Para ter a consciência política de saber como atuar contra ele também, e a necessidade dessa atuação, né? Por isso que o PCO é tão empenhado na educação dos militantes, e por falar nisso, a gente já começou o segundo módulo da Universidade Marxista, né, Felipe? Já tivemos a primeira aula do segundo módulo, que foi sobre a Revolução Francesa e como que a Revolução Francesa influenciou o mundo inteiro, e que dá para ver como que o movimento anti-imperialista e a ideia da revolução, ela se espalha, né? Por isso que a gente tem que espalhar que essa luta da Rússia contra o imperialismo, ela é para todos, tem que ser universal, e aprender. A Universidade Marxista é apenas um dos métodos aí do PCO para trazer as discussões, politizar os militantes, explicar o que está acontecendo e preparar para essa resistência. Eu vou ler aqui algumas mensagens no chat e agradecer aos companheiros que acompanharam a gente até agora. A Elizabeth Novi: oi, Beth, muito obrigada pelo apoio. O Mauro o Sou Eu, o LC29, que mandou o super sticker. Plante uma árvore. Silvana Dias Coelho, boa tarde. Cristina da Cruz, Luiz Bergosa, Tuizin Tosi, Patrícia Silveira, João Abido Galvão, Mr. Kruppet, Herbert Stretch. Aquela hora que eu falei do Bergosa mandando todo mundo ficar calmo era uma piada, mas agora eu perdi. O Miguel da Silva está falando aqui que o Washington Brasil Office é um think tank clássico, verdade. Sheik Árabe está aqui. Olá, companheiro. O Sou Eu mandou um super sticker. Obrigada, companheiro. Arthur Freitas está aqui com a gente. Ana Rodrigues. Acho que Patrícia Silveira já falei. JC Salles. Metrabalhadora. Gostei desse nome. Denis Navarro.
Vitória, o Júnior, fora Ciro Abutre Gomes, muita gente aqui no chat. Muito obrigado, companheiros. A Silvia Milho mandou um super sticker. Obrigada, companheira. E Gabriel Teles também está aqui com a gente. Então, todo mundo... Fala, Felipe. Deixa, já que você falou do curso de História do Brasil, chamar o pessoal para se inscrever. Teve só uma aula até agora, e dessa vez está mais fácil de acompanhar, porque é só uma aula por semana. Então, quem estava evitando entrar porque o ritmo estava muito forte, agora é a oportunidade. Vocês podem depois assistir o primeiro módulo separado, porque o módulo é independente do outro. Então, não percam, venham assistir a aula com a gente. Isso mesmo. Quem não conseguir assistir ao vivo, as aulas ficam lá no site. O site é universidademarxista.pco.org.br. É isso aí, companheiros. Muito bem. Continuamos na luta, continuamos. A Flávia Mello mandou mais um super sticker falando bom trabalho. Muito obrigada, companheira. E na semana que vem a gente volta com mais um correspondente internacional. Eu sou Adriana Machado, de Nova York. Estou aqui com Felipe Buraio, de Berlim, e o Cláudio Martini, de Barcelona. Fala, Cláudio. Tchau, companheiros. Falou. A Evangelista Praciano mandou uma boa tarde também. E queria agradecer a Laís, a nossa querida produtora, que está em São Paulo. Muito obrigada, companheiros. E na semana que vem, o Correspondente Internacional volta com mais notícias independentes, revolucionárias internacionais. Valeu!